nosso ser a ti. Nessa noite nós consagramos a presença a ti, Senhor, nosso ser a ti. Deus, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus, prostrados diante do teu altar, porque cremos nesta consagração. E estamos aqui, ó Deus, sedentos para aprendermos contigo, para sermos envolvidos verdadeiramente pelo teu amor. Ah, Pai querido, que esta comunhão venha a ser notória, que possamos, meu Deus, exalar o bom perfume do Senhor por onde quer que venhamos estar, por onde quer que venhamos a passar. Jesus, nesse domingo tão especial em que nos assentamos à mesa juntamente contigo, para comermos do teu corpo, para bebermos do teu sangue. Oh, Espírito Santo, tem liberdade aqui. Oh, Espírito Santo, fala conosco pela tua palavra. Tudo que nós almejamos, meu Pai, é estarmos, meu Deus, no centro do teu querer, é estarmos na tua direção, fazendo a tua vontade. Nos ajude verdadeiramente. Levando as suas mãos aos céus, diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã, nesta noite, o meu coração, ele está aberto para receber a direção que vem do Senhor. E quem crê comigo, diga amém. E vamos aplaudir ele bem bonito, pessoal. Bem bonito, povo de Deus. Diga glória a Deus. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Deus vivo, possa estar envolvendo o nosso coração em Cristo e tenhamos um culto abençoado na direção de Deus. Amém? Pode se sentar, fique bem à vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero com todos vocês aqui hoje compartilhar de uma palavra e eu tenho certeza que Deus tem algo bom para poder tratar com cada um de nós que aqui estamos. Amém? Eu já quero começar falando com vocês de Provérbios capítulo 3. Vamos lá? Abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios capítulo de número 3. Pastor, o senhor vai repetir a mensagem que deu no último domingo? Não, mas eu preciso começar por aqui. Amém? Eu me recordo que domingo passado eu comecei em Provérbios capítulo 3. Amém? Mas é só para a gente relembrar e juntos nós vamos aprender um pouquinho mais naquilo que o Senhor Jesus tem a nos instruir. Diga amém? Então, Provérbios capítulo de número 3. Abra aí as Escrituras Sagradas. Nós vamos meditar juntos para a glória de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6 eu vou ler com vocês. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e o 6, que vai dizer assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos ler de novo? Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Nós aprendemos aqui no domingo passado que a palavra estribar é se apoiar, é se enganar, se deixar enganar. E muitas das vezes as pessoas têm se deixado enganar pelas situações. Mas quando as Escrituras ela diz, confie em quem? No Senhor. Confie no Senhor de todo o teu quê? De todo o teu coração. E não se deixe enganar com o seu próprio entendimento. É muitas das vezes aqui que eu e você deixamos a desejar. Quando deixamos de confiar em Deus para nos apoiar naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa. Vocês estão me entendendo? Isso significa se estribar. E muitas pessoas hoje estão passando por dificuldades porque falta essa confiança verdadeira em quem? Em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribe, não se apoie no teu próprio entendimento. Mas aí vem o verso 6, que vai dizer assim para a gente, ó, reconhece-o. Diga, tem que reconhecer. Reconhecer o quê? O Senhor em todos os teus, o quê? Em todos os teus caminhos. Todos, irmãos. Eu preciso reconhecê-lo em todo o meu caminho. Aí ele faz assim, ó, e ele
endireitará. O que ele faz? Ele endireitará o quê? As tuas veredas. A palavra vereda é caminho. Ele vai endireitar o meu caminho e o seu. Mas isso só vai acontecer quando eu colocar o versículo 5 em prática, que é confiar no Senhor de todo coração e não me deixar enganar com o meu próprio quê? Entendimento. Ou seja, todos desejam viver uma nova história, sim ou não? E uma história de quê? De sucesso? De vitória? De conquista? De grandes realizações? Sim ou não? Mas essa verdadeira mudança, ela só acontece quando nós permitirmos que Deus venha dirigir os nossos passos. Quando eu reconheço em todos os meus caminhos. A melhor coisa que eu e você podemos fazer hoje é colocar a Deus à frente do nosso caminho. Por quê? Porque Ele vai endireitando as nossas veredas. Ele vai dirigindo o que, gente? Os nossos passos. Desculpe a expressão da palavra, mas quantas pessoas hoje têm se ferido, quebrado a cara, por não colocar Deus aonde? À frente. Ele precisa dirigir o meu e o seu passo. Tomamos decisões sem consultar a quem? A Deus. Aí depois ficamos chorando. Depois ficamos murmurando. Mas na hora em que era para a gente chegar diante de Deus e consultá-lo, a gente não fez isso. Nós agimos na emoção. Nós agimos naquela prepotência, naquela arrogância e nem consultamos a Deus. Olha que coisa séria. Não, coloque Deus sempre à frente. Busque sempre a direção que vem de quem, pessoal? Que vem de Deus. Eu me recordo que domingo passado eu falei aqui daquela pesca, que não foi a pesca maravilhosa, mas aquela pesca em que o mesmo Pedro, ele não teve sucesso. E não foi a pesca maravilhosa. Em outra pesca, outra vez ele voltou ao mar para pescar e não teve sucesso. Olha que coisa séria. Aí o Senhor Jesus chega e fala para ele, ô Pedro, lance a rede do lado direito. Lance a rede aonde? Do lado direito. O que Jesus estava dando para ele? Uma direção. Às vezes nós agimos sem a direção de quem? De Deus. E a gente não tem o resultado que a gente gostaria de ter. Mas Jesus estava dando para Pedro uma direção. Pedro, volta lá e lança a rede do lado direito. Se ele lançasse da esquerda, ia dar certo? E se ele jogasse para trás? Mas eu te pergunto, não era o mesmo mar? Os peixes não estavam ali? Estava ou não estava? Mas a questão não era lado, a questão era obediência. Está dando para você entender? A questão não era lado, a questão era ele obedecer a direção que Jesus estava dando. Às vezes isso acontece com a gente. Jesus nos dá uma direção, Jesus mostra o caminho, mas nós não fazemos como ele está o quê? Nos instruindo. Nos deixamos enganar, como está escrito aqui, com o nosso próprio o quê? Entendimento. Porque se a gente parar para olhar o natural, o Pedro era o quê? Qual era a profissão dele? Era o que ele era? Mas quem estava dando a direção para ele pescar? E Jesus era pescador? Jesus era o quê? Carpinteiro. Olha que coisa. Jesus era carpinteiro. Pedro era pescador. Aí a gente para, não tem lógica Jesus me mostrar a direção de como se faz para pescar, olhando pelo lado natural. Mas não era o natural, era o espiritual. Ô Pedro, lance a rede do lado direito do seu barco. E assim ele fez. E quando ele jogou a rede do lado direito, as suas redes vieram cheias de quê? De peixe. Diga glória a Deus. Torna a repetir. A questão não era lado, a questão era obediência. A obediência vai nos fazer conquistar as coisas que parecem ser o quê? Impossível. A direção que Deus nos dá, ela vai nos levar para lugares que jamais alcançaríamos sozinhos. Por isso que é bom, que é importante eu e você sempre buscarmos a direção que vem de quem? Que vem do Senhor. Isso aqui, tudo que eu estou falando com você agora, eu falei domingo passado, só relembrando. Agora a gente vai entrar em matéria nova. Pastor? Eu precisava falar disso para falar da mensagem de hoje. E o que a gente vai falar, pastor? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 37. Vamos lá? Salmo de número 37.
A primeira lição para que a gente possa hoje ter uma nova história, estarmos na direção de Deus. Primeira lição, diga assim comigo: confie em Deus acima das circunstâncias. Passamos por circunstâncias? Enfrentamos dificuldades? Temos lutas? Sim ou não? Mas acima de tudo isso, confie em quem? Confie em Deus. Olha o que diz o Salmo 37, versículo de número 5. Salmo 37, verso 5 vai dizer assim, ó: entrega o teu caminho para quem? Ao Senhor. Faça o quê? Confia nele. E o que vai acontecer? E ele tudo? Vamos ler de novo, vamos lá. Entrega o teu caminho para quem? Para o Senhor. Confia nele. E ele tudo? Entre a gente aqui, a gente só quer a última parte do versículo. A gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus realize tudo. Só que antes do ele tudo fará, tem ali uma entrega e tem uma confiança. Enquanto não existir a entrega, e enquanto não existir a confiança, ele fica impedido de fazer o tudo na nossa vida. Eu quero tudo. Não, ele tudo vai fazer, ele tudo vai realizar. Vai, a partir do momento que eu entregar a ele o meu caminho. Ou seja, deixar que ele venha me direcionar. Eu vou entregar o caminho para ele. O caminho nos mostra o quê, pessoal? O caminho nos dá direção? Sim ou não? Quero ir para Campos dos Goitacazes. Eu vou pegar o caminho que me leva para Campos. Eu quero ir para Macaé. Eu vou pegar o caminho que me leva para Macaé. Quero ir para o Rio de Janeiro. Eu vou pegar o caminho que me leva para o Rio de Janeiro. Está dando para você entender? E eu preciso, irmãos, entregar o meu caminho a quem? Ao Senhor. Senhor, vem dirigir os meus passos. Senhor, vem guiar o meu caminho. Aí fala assim: fez a entrega? Fiz. Agora confia. É necessário que haja o quê? Uma confiança. Sabe por quê, pessoal? Nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo. Mas eu não quero entender, eu quero viver o plano de Deus na minha vida. Não preciso eu entender. Eu só quero que Ele venha me direcionar. Porque na direção dele não erra. Ele não erra. Até GPS erra ou não erra? Até GPS erra, falha. Mas a direção de Deus não falha. A direção de Deus ela é concreta. A direção de Deus ela é fiel. Então por isso que eu preciso fazer a Ele uma entrega total. Eu preciso confiar nele. Porque aí tudo Ele vai fazer a meu respeito e a seu respeito no nome de Jesus Cristo. Ou seja, a fé ela nos faz caminhar mesmo quando não estamos vendo o caminho. Por isso que a gente sempre fala, né? Estou andando pela fé, porque fé é o quê? É uma certeza. Fé é uma convicção, sim ou não? Então a gente anda eu não ando pelo que vejo. Eu não ando pelo que sinto. Eu ando pela fé. Porque pela fé eu vou alcançar, eu vou viver o impossível de Deus na minha vida. Eu vou desfrutar de fato, de verdade, de uma nova história. Quem está entendendo, diga. Eu poderia falar para vocês de um homem chamado Abraão. Ele confiou em Deus e viveu o quê? Uma nova história. O que Deus disse para o Abraão? Você vai ser pai de uma grande... Mas se ele olhasse para o natural, eu não tenho como ser pai. A minha esposa não pode ter filhos. A minha esposa ela não pode gerar. Está dando para você entender? Mas ele tinha a direção de quem agora? É na direção de Deus que vai dar certo. Não era a impossibilidade que estava no ventre de Sara, mas era o poder de Deus que vinha através. E o Abraão andou pelo quê? Pela fé. Foi pela fé. E isso não aconteceu da noite para o dia. Não. Passou-se um tempo, e um período bem grande, 25 anos. Para pensar comigo. 25 anos é um tempo. Mas ele ficou firme aonde? Na direção que Deus tinha dado para ele. A direção de Deus não falha. E ele permaneceu fiel.
Eu gosto muito, não vou ler com vocês agora, mas vocês podem ler em casa. Eu gosto muito de Romanos capítulo 4, que diz que o Abraão, ele creu contra a esperança. Olha só. Ele creu contra o quê? Contra a esperança. Quando tudo dizia, não dá, não tem jeito, ele acreditou na direção que Deus tinha dado. A gente tem que ficar com aquilo que Deus fala conosco, irmãos. Nós temos que assumir a direção que Deus está nos dando. Ainda que pareça impossível. Ainda que pareça que não vamos ter um resultado. Mas não é pelo que eu vejo. Não é pelo que eu sinto. É pelo que eu creio. É pela fé. Diga, pela fé. Ou seja, Deus ele honra aqueles que depositam nele toda a sua confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo. O interessante é que não é alguma coisa que ele vai fazer. Ele vai fazer o quê, pessoal? Tudo. Não importa qual seja a causa. Não importa qual seja a circunstância. Mas eu preciso confiar em Deus acima de tudo. Acima de qualquer circunstância. Acima de qualquer adversidade. Acima de qualquer situação. Que nós possamos confiar nele. Quem está entendendo, diga amém. Porque quem confia na direção de Deus não é guiado pelo medo. Quem confia na direção que Deus dá não vai ser guiado pelo medo. Vai ser guiado pela fé. Por isso que a fé ela vem como, pessoal? Por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus ela está sempre pronta nos direção. A palavra de Deus ela sempre nos dá uma direção. Na palavra de Deus tem saída para tudo. Tem resposta para todas as suas perguntas. E isso, pastor? Para todos os seus questionamentos tem resposta na Bíblia Sagrada. É só a gente buscar. É só a gente buscar que ela vai me responder e vai me dar a direção correta. E é nessa direção que eu e você precisamos andar. Mas muita gente hoje tem se frustrado na vida. Por quê? Porque não aceita a direção que Deus está dando. Aí ela se deixa enganar com o seu próprio. É isso. Lembra onde eu comecei? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração e não se deixe enganar com o seu próprio. É isso. Por isso que eu tive que começar em Provérbios. Muitas pessoas estão perdendo a direção por não atenderem o que Jesus está falando. Porque a palavra de Deus, ela tem o quê? Ela tem instruído. Quer ter sucesso, quer viver grandes realizações, quer desfrutar das grandes maravilhas de Deus, busque viver na direção. Amém? Nessa direção vai dar tudo certo no nome de Jesus Cristo. Por isso, que a segunda lição que eu quero mostrar para você está lá em Isaías capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso de número 19. Abra lá a sua Bíblia. Olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 1, verso 19. Vai dizer assim para a gente, ó. Se quiserdes. Se o quê, pessoal? É obrigado? É obrigado? Não. É se. Deus é tão bom com a gente, irmãos. Ele não nos obriga a nada. Deus ele não obriga a mim a fazer nada. Ele fala assim, ó, se você quiser. Ó. Se quiser e me... Aí está o segredo. Se quiser e me ouvir, aí ele fala assim, ó, comereis. Eu gosto da tradução que diz, e desfrutareis. E comereis o bem, ou o melhor, da onde? Dessa terra. O melhor de Deus está por vir. Mas esse melhor nós só vamos viver, nós só vamos alcançar quando a gente parar para quê? Para ouvir. O ouvir de Deus é a direção que Ele vai nos dar. Ou seja, ouvir é obedecer. Eu já falei aqui na igreja, desculpe ser repetitivo, que existe uma diferença, né, entre a gente ouvir e a gente escutar. Tem muita gente que escuta. Por que ela escuta? Porque ela não é surda. Deu para entender? Ela escuta. Mas aquele que ouve faz a diferença. Porque quem ouve obedece. Quem ouve o quê? Quem ouve obedece. É isso. Se quiser, diz, não quero mudar a Bíblia, nada disso. Se quiser e me obedecerdes, ó, tereis o quê? O bem dessa terra.
comereis, desfrutareis do melhor que há onde? Que é nessa terra. Então a segunda lição que o Espírito Santo de Deus está tratando conosco aqui nessa noite é: obedeça à direção de Deus. A gente precisa, irmãos, parar para ouvirmos e obedecermos à direção que Ele está, que Ele está nos dando. A obediência a Deus, ela vai abrir portas. Ela vai nos trazer grandes oportunidades. Mas a gente precisa parar para ouvir. A gente precisa obedecer à orientação que Ele está dando. Eu poderia falar aqui com vocês de Noé. Lembra do Noé da Bíblia? Sim ou não? Deus orientou o Noé. Deu para ele uma orientação. Ó, vai vir um dilúvio aí. Vai vir um dilúvio, a terra vai se encher. E se eu fosse você, construir uma arca para você e para sua família. Deus deu para ele o quê? Uma orientação. Vai vir. E a gente sabe que o dia mal vem. Vem ou não vem? O dia da adversidade vem? Vem também. Por que a gente não se prepara? Por que nós não nos preparamos? Deus está sempre nos direcionando. Eu já vi gente falar assim: poxa, pastor, fui na igreja aquele dia, mas aquela palavra não era o que eu estava precisando, não era para aquele dia. Deu para você entender? Não era para aquele dia, porque aquele dia estava tudo suave. Aquele dia estava tudo tranquilo. Mas Deus já estava o quê? Me orientando. Se prepare. Porque esse dia pode chegar. Mas se eu ouço, obedeço, coloque em prática, eu vou saber vencer no dia do quê? Da adversidade. Está entendendo? Sim ou não? Foi com bom Noé. Noé, se você quiser e quiser me ouvir, quiser me obedecer, vai vir um dilúvio aí. Ninguém vai se salvar. Ninguém vai se salvar. Mas você tem a oportunidade de construir a arca. Vai salvar você e vai salvar a sua família. Deus obrigou ele a construir a arca? Hã? Obrigou ele a construir? Tem que falar. Não. Deus orientou. Deus está sempre nos orientando. Deus sempre está nos orientando. Basta que eu e você venhamos a assumir a direção que Ele está nos dando. Porque grandes milagres acontecem quando a gente para obedecer. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, está cheia de exemplo para a gente. De pessoas que obedeceram, foram bem-sucedidas. E pessoas também que não obedeceram. Não obedeceram. E ficaram na mão. Porque Deus é justo, irmãos. Deus é o quê? Deus é justo. Ele orienta. Obedeceu? Beleza, eu vou te ajudar. Não obedeceu? Ele te deixa de mão. Não, pastor, o que é isso? Isso aqui eu nem falei de manhã, vou falar para vocês agora. Salmo 81. Põe aqui para mim. Salmo 81, eu nem falei esse versículo na parte da manhã. Mas Deus me fez lembrar aqui agora. Salmo 81 é o versículo 13, se eu não me engano. Põe o verso 13. Verso 13. Isso aí, ó. Se o meu povo me tivesse o quê? Ouvido. Se Israel andasse aonde? Que isso, irmãos? Se Israel andasse no meu caminho. Aí diz o verso 14, diz assim, ó. Eu em breve abateria quem? Os seus inimigos. Voltaria a mão contra quem? Contra os seus adversários. Mas volta lá no 13, por gentileza. Se o meu povo o quê? Se eles andassem na minha direção. Se eles andassem no meu caminho. Está dando para você entender? O versículo anterior, 12. Olha o que diz o verso 12. Pelo que eu... Volta no 11, que eu vou completar no 12. 11. Mas o meu povo não quis ouvir o quê? Aí que está. Muita gente não quer ouvir a direção. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel o quê? Não me quis. Quem era Israel? Quem era Israel? Povo de Deus? Como eu e você aqui hoje. Nós somos o Israel de Deus hoje. Aí está escrito, o meu povo não quis me ouvir. Não era ninguém estranho, era o próprio gente da casa. Não era ninguém estranho, era o seu próprio povo. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Aí olha o que aconteceu. Versículo 12. Aí o 12 vai dizer, pelo que eu os entreguei. Ao que, pessoal?
aos desejos do quê? Tem a tradução que diz a teimosia do seu coração. Tem gente que é teimoso. É ou não é? Já viu gente teimosa? Nossa, irmão, dá raiva. Tem gente que é teimoso. Não é assim. Não, mas é... Irmão, vai na direção. A gente precisa assumir a direção que Deus está nos dando. Eu não posso me deixar enganar com o meu próprio... Ô Pedro, é para lançar a rede no lado quê? Direito. Ele estava falando de lado? Não, ele estava falando de obediência. É só ouvir. É só obedecer. Porque aquele que obedece, ele vai honrar. Mas aqueles que deixam de obedecer, olha lá, pelo que os entreguei ao desejo do seu coração e andaram segundo os seus próprios, ou seja, deixou de mão. Pessoa teimosa a gente deixa de mão, pessoal. Deus deixou de mão. Ah é? Não quer ouvir? Não quer obedecer? Não quer ouvir as instruções? Não quer a direção? Então vai na teimosia do coração de vocês. Em outras palavras, sem querer mudar a Bíblia, depois só não reclama. Está dando para você entender? Depois só não reclama. Eu estou dando a direção, eu estou mostrando como faz, eu estou ensinando o caminho. Mas você não quer ouvir? Aí logo vem o versículo 13, que eu amo esse versículo, que é o 13, onde ele exclama, né? Tem um ponto de quê? Ele exclama, pessoal. Se o meu povo me tivesse ouvido. Nossa. Se o Rogério me ouvisse. Se a igreja de Quissamã me ouvisse. Está dando para você entender isso, irmãos? Se Israel andasse no meu caminho. Se o Rogério andasse no meu caminho. Poxa vida, eu amo esse versículo, irmãos. Porque eu quero estar na direção de Deus. Eu quero andar na direção dele. Aí ele disse assim, versículo 14, já li com vocês. Em breve. Breve é algo que vai logo? É algo que vai logo acontecer. É ou não é? A gente de vez em quando passa em algum local, tem uma loja fechada, mas de lá, em breve. É assim ou não é? Em breve, vai abrir ali aquele estabelecimento. Em breve. Ou seja, logo está sendo preparado para poder abrir as portas. É assim ou não é? Ele disse assim, em breve eu abateria os seus inimigos. Não ia demorar. Se Israel andasse no meu caminho. Se esse povo me ouvisse. Se esse povo aceitasse o direcionamento que eu dou. Se eles me obedecessem. Eu bem breve, eu abateria todos os seus inimigos. Voltaria a minha mão contra os seus adversários. É muito forte isso. Versículo 15 vai dizer para a gente assim, pulo 15, vamos para o 16. O 16 diz, e eu o sustentaria. E o que, pessoal? Caramba! E eu sustentaria com trigo. Mais o quê? Mais fino. Não é qualquer trigo, é o trigo mais fino. Você sabe que o trigo mais fino, ele é o melhor trigo. Ele é o melhor trigo para fazer bolo, para fazer pão, tudo que envolve massa, o pessoal gosta do trigo mais fino. Tem um que é o mais grosso. Mas essas pessoas que trabalham com confeitaria, esses negócios aí, de massa, pizzaria, até você já deve ter falado, né? Nossa, a massa dessa pizza aqui é fininha. Já viu alguém dizer isso? Porque é o trigo mais fino. Deu para você entender? É o melhor trigo. Então está dizendo ali que ele nos sustentaria com o trigo o quê? Irmãos, Deus não tem qualquer coisa. Ele tem o melhor. Para aqueles que decidem e aceitam andar na sua quê? Na sua direção. E o saciaria. Saciar. Com mel saindo da onde? Meu irmão. Esse é o nosso Deus. Por que a gente não obedece à direção de Deus? Grandes milagres vão acontecer quando pararmos para obedecermos a quem? A Deus. Uma nova história começa quando eu e você decidirmos, diga, é decisão, quando nós decidirmos ouvir a voz de Deus.
Aceitar a direção Que vem de quem? que vem de Deus. Amém? 2 lições para a gente aqui hoje. Primeiro, lembra da primeira lição? Confie em Deus acima de qualquer circunstância. Segundo, obedeça a direção que vem de Deus. Para a gente finalizar, posso falar da terceira lição? Sim ou não? Isaías mesmo, Isaías 43. A gente estava no capítulo 1. Vamos em Isaías, capítulo 43. Isso aqui é importante para a gente também, para quem quer viver uma nova história na direção de Deus. Isaías, capítulo 43. Quem já encontrou aí, diga amém. Eu vou ler com vocês o verso 18 e 19. Verso 18 e o verso 19. Diz assim, ó. Não vos lembreis das coisas, o quê? Das coisas passadas. Nem considereis, aqui, pessoal, as antigas. 19. Eis que farei, o quê? O que ele vai fazer? Uma coisa nova. Diga, Deus vai fazer uma coisa nova. E agora sairá o quê? Sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho aonde? No deserto. E rios? Você já viu ter caminho no deserto? Já viu já? Já viu aqueles filmes que passam na televisão de deserto? Você já viu caminho ali? Não tem caminho no deserto. Muito menos rio onde? Você sabe o que é um ermo? Ermo é um nada. Exatamente isso. Ermo é nada. Só que no meio do nada ele vai fazer um caminho e ainda vai colocar um rio. Olha que coisa séria. E a gente sabe que aonde tem rio, vai nascer o que, pessoal? Vegetação. Vai ou não vai? Só você analisar. Onde tem rio passando, tem vegetação ao lado. Ou seja, aonde não tinha nada, ele vai fazer acontecer alguma coisa. Isso é o nosso Deus. Porém, o versículo 18 diz pra gente, o que está escrito no verso 18? Não vos lembreis das coisas. A gente tem que parar de viver de passado, irmãos. Enquanto a gente ficar vivendo de passado, a gente não vai viver o que Deus tem pra gente hoje. E o que está preparando para amanhã. Eu estou só preso no passado. Está dando para você entender? Eu até dei um exemplo aqui hoje pela manhã, e eu falei, nós estamos vivendo um período de quê mesmo? Copa do Mundo. Não é isso? Começou essa semana a Copa do Mundo. Aí antes de acontecer ontem o jogo da seleção, que é o nosso país, aí antes de acontecer o jogo do Brasil, o que eles ficavam lembrando? As Copas passadas. É assim ou não é? As Copas passadas, 70, sei lá quem que jogou lá e ganhou. Não me pergunta não que eu não sei. Mas foram campeão lá, 70, e foram campeões sei lá mais quando, 2002, e... Qual aquela outra? Aquela lá, aquela que eu vibrei bastante, 2000? Não, 94. Aquela ali foi a primeira Copa que eu assisti entendendo. Deu para entender? Foi a primeira que eu assisti entendendo. 94, vibrei bastante. Me lembro até hoje. Estava contando para o meu filho, vivendo de coisa passada. Aí eu falei para ele assim, eu lembro Brasil e Holanda. Não sei que período era, se era oitava ou se era semifinal, quarta de final, alguma coisa assim. E teve uma falta pro Brasil, o branco foi bater aquela falta. Eu estava jantando, com um prato de comida na mão, assim, ó. E o branco foi bater aquela falta e bum, foi gol, o prato voou no teto. Eu fui vibrar, eu lembro até hoje. Olha aí. Eu estava falando pro meu filho. Eu lembro dele, que ontem até quando estava passando a transmissão, lembraram do branco. Aí eu falei, caramba, aí eu lembrei logo daquele gol do branco de falta contra a Holanda, e eu segurando o prato de comida aqui, e a bola entrou pro gol, joguei o prato pro alto, pulei. Depois minha avó me deixou de castigo uma semana, que eu quebrei o prato, sujei a sala toda de comida. Mas eu falei, mas pois é, mas aí a gente para pensar, vai adiantar alguma coisa eu viver desse passado? Ali já aconteceu, já vibramos, já ganhamos, já fomos campeões. E agora? Agora é que a gente tem que ver. Tem que marcar a história agora em 2026. Diga amém. Não adianta eu ficar só me lembrando do passado. Eu tenho que me preparar hoje para viver o meu amanhã.
Não vos lembrei das coisas o quê? Passadas. E eu não falo só de coisa ruim não, tá, pessoal? Não é só coisa ruim. Às vezes é coisa boa. E a gente está preso lá atrás. Não, pastor, naquela época era tão bom. Naquela época as coisas... Pois é, irmão, mas esse tempo já passou. Eu tenho que me preparar hoje para viver o meu amanhã. Jesus, me ajuda, eu quero estar na tua direção. Eu não quero viver de passado. Eu até brinco, né? Nem museu quer viver de passado mais. Nem museu quer viver de passado. Estão renovando tudo. Olha que coisa. E a gente fica preso às coisas que aconteceram, sei lá quando. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis o que? As antigas. Por quê, pastor? Aí vem o verso 19. Está dizendo pra gente, ó. Eis que farei uma coisa... Quem quer dizer uma coisa nova? Esteja na direção de Deus. Confie nele acima de qualquer circunstância. Obedeça a ele. Esteja na direção, no centro da vontade de Deus. Para que você possa experimentar dessa coisa nova. Porque a terceira lição que eu quero mostrar para você é que Deus transforma o passado e prepara o nosso futuro. Tem coisa boa para acontecer, irmãos. Tem coisa boa para Deus realizar na minha vida e na sua. Mas se desprenda do que passou, o que passou, passou. E eu quero estar preparado para viver daqui para frente. Eu vou desfrutar do melhor de Deus no nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Deus não está preocupado com o nosso fracasso lá atrás ou com o nosso sucesso lá de trás, mas Ele está preparando o nosso futuro. Vamos estar na direção dele. O Senhor, Ele é especialista em recomeços. E que hoje a gente possa recomeçar com Ele, na direção dele. Lembra do José do Egito? Sim ou não? José do Egito, ele venceu as circunstâncias. Mas por que ele venceu as circunstâncias? Porque ele decidiu estar na direção de quem? De Deus. Ele decidiu obedecer a quem? A Deus. Mas foi fácil para ele? Foi molezinha para o José, né? Poxa. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi ninguém estranho. Os próprios irmãos dele o traíram. Os próprios irmãos dele o venderam para ser escravo. Olha que coisa assim. Mas José venceu isso. José, ele se tornou governador do quê? Do Egito. Depois do faraó, quem mandava era o José. Depois do faraó, era o José. Mas por quê? Porque o José, ele decidiu estar no centro da vontade de quem? De Deus. A gente precisa decidir estar no centro da vontade de Deus. Porque quem permanece na direção de Deus, vê o deserto se transformar, vê o deserto se transformar em um caminho de vitória. Você está entendendo? Quando todos diziam, não tem jeito, não vai dar, você não vai conseguir, Deus vai lá e pimba, muda a história. Reverte aquela situação. Mas como é que isso aconteceu? Deus me direcionou e eu consegui. É nessa direção que nós vamos vencer. Deus tem uma nova história para mim. Deus tem uma nova história para você. Mas que nós possamos estar, de fato, de verdade, na direção de quem? Na direção de Deus. Pastor, e o que eu tenho que fazer para viver essa nova história? O que é necessário? As 3 lições que eu mostrei para vocês aqui hoje. Primeiro, confiar em quem? Confiar em Deus. Segundo, obedecer sua direção. E terceiro, crer que Ele pode transformar o nosso vale de passado. Vamos viver daqui para frente. Deus tem o melhor para cada um de nós. Pastor, como o senhor pode afirmar isso? Não sou eu que afirmo. A Bíblia afirma isso para a gente. Jeremias 29 vai afirmar isso. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que diz lá. Não sou eu que afirmo, é as Escrituras Sagradas que afirmam isso. Porque eu pensei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de quê? E não de mal. Para quê? Para vos dar um fim, aleluia. Vou ler de novo. Porque eu pensei os pensamentos que penso
de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que é isso. Vamos nos preparar para viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele vai ver, o mais ele vai fazer. Confie em Deus, obedeça a sua direção e creia que ele pode transformar o seu futuro. É isso. Quando nós praticamos isso, nós vamos viver tudo que ele tem prometido para cada um de nós. Amém, gente? Sentado mesmo, curve a sua cabeça. Jesus, muito obrigado pela direção da tua palavra. O Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus majestoso, poderoso. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque a nossa vitória ela vem de ti. Queremos ter os nossos olhos verdadeiramente postos em ti. Não queremos olhar para a esquerda nem para a direita, muito menos para trás. Mas queremos ter os nossos olhos postos no Senhor. Queremos ter os nossos olhos verdadeiramente postos em ti. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E contigo, ó Pai, sabemos que somos mais que vencedores. E essa palavra que nós ouvimos hoje, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Queremos confiar em Ti acima de qualquer circunstância. Queremos obedecer à direção que vem do Senhor. E crermos de fato que o Senhor pode transformar o nosso futuro. Ah, Jesus, esse é o pensamento que o Senhor tem a nosso respeito. E eu creio que nós vamos viver, que nós vamos desfrutar disto para a glória de Deus. E você diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para nos abençoar. E eu vou viver essa nova história contigo em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, digam graças a Deus e pode aplaudir bem bonito o Senhor Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus. Amém, gente? Fica essa palavra no seu coração. Ele é contigo. Ele é o seu ajudador, ele é o nosso abençoador, ele é o nosso conselheiro.